Eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Antes eu usava agendas, planner, vou mostrar pra vocês, inclusive. Esse aqui é uma das minhas agendas físicas que eu usava. E olha só, tudo organizadinho, tudo bonitinho, com lettering e canetas coloridas. Mas eu percebi que se organizar em agendas é um erro. Por quê? A gente sempre vai acumulando, sempre vai querendo a agenda do ano, sempre vai querendo mais. E eu percebi que as minhas agendas ficavam com folhas livres, folhas limpas, e eu nunca preenchia. Eu anotava alguma coisa, anotava algum compromisso e acabava que ficava dentro da gaveta. Por isso eu senti a necessidade de ter uma agenda digital. E eu encontrei o Notion. O Notion é um aplicativo de organização e produtividade, onde ele funciona como um sistema complexo e não tão complexo, dependendo de como você maneja ele. Mas o Notion ele foi um divisor de águas no meu planejamento e na minha organização, porque eu tenho aqui dentro dele literalmente toda a minha vida organizada. Eu quero mostrar para vocês como eu vou me organizar em 2026 e como é o meu planner, a minha vidinha dentro do Notion, para ser uma pessoa mais produtiva e mais organizada no dia a dia. Essa é a tela inicial do Notion. Se você nunca usou ele, nunca fez login, vai aparecer um pouquinho diferente, porque ele vem como padrão um tutorialzinho e já um checklist para você usar. Eu vou disponibilizar, inclusive, esse template aqui, totalmente personalizável, para você baixar aqui no link da bio, mas eu vou mostrar como que eu me organizo com as minhas databases e os meus sistemas aqui dentro. Ela tá dividido em duas partes. Um é o menu, onde fica as minhas páginas, onde eu organizo literalmente tudo, desde das minhas finanças pessoais até, por exemplo, a organização da minha festa de aniversário. E desse outro lado tem o meu banco de dados da minha rotina, meu dia a dia mesmo, da minha rotina de sucesso, que é onde eu coloco todas as tarefas que eu preciso fazer no dia para eu sentir que o meu dia foi produtivo e que eu cumpri tudo que eu precisava fazer. Esse calendário aqui eu não peguei da internet, eu não peguei rotinas prontas, eu adaptei para o que funciona para mim e para as minhas necessidades. Então, por exemplo, todos os dias, das 8h30 às 9h, eu tenho um ritual diário de responder o WhatsApp. Então eu abro, eu pego, eu vejo o que eu tenho que fazer de clientes, o que eu preciso fazer de coisa pessoal, mandar um documento, agendar um exame. Então eu coloco na tabela, todos os dias repetir essa tarefa. Depois eu tenho na agenda terapia, por exemplo, que é algo repetitivo toda segunda-feira. Escrever copies pro meu perfil, que também é uma tarefa repetitiva, e assim vai. Todos os dias eu tenho tarefas que eu repito e eu tenho que fazer para sentir que o meu dia foi produtivo. Aqui embaixo também eu tenho algumas tarefas que eu não preciso fazer diariamente, mas que são importantes também. Então ela é dividida em para fazer, em tarefas atrasadas e feitas essa semana. E as tarefas também têm uma categoria. Aqui eu mostro as categorias que são trabalho, faculdade ou pessoal. Eu coloco também a data para quando eu preciso fazer essa tarefa. O nível de prioridade delas, eu uso uma matriz de prioridade, então tem a P1, P2, P3 e P4. A P1 é literalmente a mais importante, ela é urgente e importante, então eu preciso fazer agora. A P2 não é tão... é importante, mas não é tão urgente, e assim vai indo até o quarto P. Aqui é o progresso, se ela está iniciada, se eu comecei, se ela está em backlog ou se eu concluí. E aqui embaixo é o meu controle de hábitos. Nele eu tenho meus hábitos principais, que eu sei que se eu completar no meu dia, o meu dia foi bom, foi produtivo. Como academia, leitura, estudo e um momento de espiritualidade. Mas eu sei que isso é muito pessoal, então você consegue personalizar o seu aqui em cada propriedade. Aqui na academia, por exemplo, você pode fazer, sei lá, yoga. Aí você pode colocar aqui e vai salvar para todos os hábitos de todos os dias. Aqui tem uma barrinha de progresso, então cada hábito ele sobe ou desce uma barrinha. É super intuitivo, quando você clicar aqui no mais em um dia, já vai aparecer os hábitos, vai automático, então é muito simples de fazer. E assim, é como se fosse um joguinho.
Eu consigo controlar, por exemplo, quantas vezes eu estudei no mês, quantas vezes eu fui na academia no mês. Eu gosto de ter esse controle na minha rotina. Porque eu não sei, mas é interessante, é legal controlar isso. Já subindo aqui nessa parte de menu, tem, como eu falei, toda a organização da minha vida, além dos meus hábitos. Eu tenho página de viagens, se eu entrar aqui em faculdade, eu tenho, por exemplo, um calendário de todas as tarefas e provas que eu preciso fazer ao longo do mês. Aqui embaixo eu tenho as minhas matérias do semestre, e se eu entrar aqui, em cada matéria tem as tarefas e os módulos de estudo. Uma das partes que eu mais gosto no meu Notion é essa parte aí de leituras. Aqui tem todos os meus livros que eu estou lendo, que finalizaram ou que estão na minha wishlist. Aqui eu consigo controlar o total de páginas lidas. Por exemplo, agora, atualmente eu tenho 3.080 páginas lidas no ano, 9 livros, e aqui eu consigo ver qual é o assunto do livro que eu estou lendo, que eu já li. E aqui nessa página de leituras eu tenho uma visualização completa do que eu tô lendo, quais são os livros finalizados e no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu preciso colocar mais livros porque eu li vários e não coloquei ainda. Mas eu tenho aqui, por exemplo, a view completa de todos os livros. Tenho, por exemplo, aqui os livros que eu estou lendo. Se eu abro um deles, eu tenho as propriedades. Então eu tenho o status, eu posso colocar a capa do livro para ficar bonitinho na minha página. O progresso dele, ele conta automático se eu coloco as páginas totais e a minha página atual. Então se eu mudar aqui, eu vou colocar, por exemplo, 47, ele muda. Se eu colocar a categoria aqui também, ele muda aqui no ladinho, ó. Coloca aqui, ele muda aqui. Enfim, é uma página que eu gosto muito, 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 porque eu gosto muito de ler, então eu fiz ela do jeitinho que eu imaginava que seria. Fora essas páginas principais e esses bancos de dados, tem algumas páginas que eu tenho aqui para anotações, mas eu não uso muito, como por exemplo a minha página de viagens, onde eu tenho algumas viagens planejadas, eu coloco o valor, o data que eu espero ir, o status delas está planejado, se está na lista de desejos ou se está realizada, o checklist de viagem, onde eu tenho todos os itens essenciais que eu preciso levar, coisa de casa que eu preciso fazer, eletrônicos e higiene pessoal. O itinerário é uma parte que eu já usei para essa viagem de Curitiba e deu muito certo, porque eu coloquei, por exemplo, a categoria do lugar, o nome, o endereço, as observações, se eles são abertos, não sei, e a data. E aqui algumas coisas que eu não usei, mas eu acho muito interessante também. Além da página de viagens, eu tenho a página de financeiro, meus hábitos e metas, que é o database para esse controle de hábitos aqui, é basicamente a mesma coisa. A organização da minha festa, que eu falei para vocês. A database de atividades e compromissos, que é a mesma que essa aqui. Algumas anotações de vídeos, coisas que eu quero tirar da minha cabeça e anotar em um lugar rápido. Então o Notion também serve para isso, além de toda a complexidade que ele tem. Ele pode ser rápido também, porque ele roda no celular, em quase todos. É super intuitivo. Esse é o meu Notion, eu vou deixar o modelo dele na descrição, caso vocês queiram queimar as agendas físicas de vocês e usar um aplicativo digital super intuitivo e o meu xodózinho de todos os dias.